como é que de facto isto começou? O que é que te atraiu e te levou num vórtice destes? Porque me dá uma ideia que, em princípio, parte-se de algum ponto. Eu noto um vórtice atmosférico que te puxou de alguma maneira para... Sim, ou seja, isto é um percurso, pronto, de uma vida, não é? Uma pessoa vai, como tudo, no teu caso também deve ser a mesma coisa com a música, uma pessoa vai sendo influenciada por uma série de coisas e vai fazendo o percurso que às vezes uma pessoa vai escolhendo, outras vezes nem tanto, mas perante... nos escolhem, não é? É, exato. Neste caso, logo desde criança, sei lá, o meu pai também pintava por hobby e sempre, tanto o meu pai, a minha mãe também estava ligada ao cake design, toda a vida assim esteve, mas havia sempre muito... Então era-te familiar a presença de tintas, cavaletes... Exatamente, e sim, tenho lá uma tela pintada com um ano, uns rabiscos, outra de 3 anos em que já fazia ali umas coisas, ou seja, o meu pai punha-me a fazer, pronto, na brincadeira, não é? E eu também sempre gostei de desenhar, como as crianças também gostam, mas tive ali, se calhar, um bocadinho, fui mais incentivado nesse sentido. Aliás, não houve assim Olha que nem todas. puxar por isso, mas... Sim, mas no meu caso eu nunca consegui desenhar, é uma alimentação e uma frustração muito grande. A sério? Daí ter esta curiosidade. Não, a primeira aula de dança. Mas sim, ou seja, isso, para além de ele ter também muita informação visual, tinha uma coleção de banda desenhada, eu também sempre em criança, via muito cinema, muita animação, via essas coisas todas, ou seja, tinha sempre muita informação visual. Detecto isso nos teus percursos, o haver aquela banda desenhada fantástica, não é? Sim, exato. Banda desenhada fantástico, menos fantástico, um bocado de tudo, ou seja, informação visual, havia muita informação visual lá em casa, para além de, pronto, o meu pai também pintar, a minha mãe também, também sempre ligado ao trabalho dos manuais e essas coisas, também que o meu pai depois esteve ligado mais até ao som e um trabalho de estúdio. Mas pronto, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, não é? E a certa altura, depois fui para as Belas Artes e pronto, já fui fazendo desenhos, fazia muito desenhos, sei lá, de ilustrações de coisas que estava a ler, ou só estar a desenhar nas aulas, aquelas coisas que os putos fazem, não é? Que uma pessoa está na aula, está a desenhar, se tiver esse gosto, não é? Vai desenhando no caderno, isto ou aquilo. Mas depois queria realmente, o meu objetivo quando fui para as Belas Artes era desenvolver as minhas capacidades, porque nessa altura já tinha algum grau de proficiência, não é? Para fazer... Já uma técnica? O quê? Já uma técnica mesmo? Tinha já sensibilidade, já ia desenhando muito assim na desportiva. Super-heróis, isto e aquilo, fantasia, coisas assim. E eu queria, na altura quando fui para as Belas Artes, a ideia era realmente perceber como é que funcionava o óleo, perceber várias técnicas, ou seja, melhorar essas capacidades técnicas para eventualmente, ou seja, o que eu queria era fazer fantasy art e ilustração principalmente, mas ilustração assim, cover art, coisas assim. Na minha ideia estava mais direcionado para a ilustração, banda desenhada e etc. Mas depois comecei realmente a interessar-me mais pronto, nas Belas Artes, fui experimentando uma série de coisas e a certa altura também encontrei umas gravações que o meu pai tinha feito, as dobragens, isto nos anos 80, de um falsificador que fazia uns vídeos, o Tom Keating, por acaso são vídeos muito bons, em que ele é um falsificador que fez no final de vida fez para a BBC uma série de pequenos episódios, quase como um programa de culinária, em que explicava as técnicas dos velhos mestres. Cada episódio uma técnica em que, pronto, ele começava assim, fazia o desenho desta forma e tal, a seguir já tem, pronto, esta parte já está, a seguir já venho, tenho aqui a outra tela na fase seguinte, vamos continuar a partir daqui, e assim em 20 minutos estava assim uma abordagem, e aquilo, embora tivesse também nas Belas Artes algum treino,
ali deu-me assim um espectro muito grande daquilo que podia ser feito e depois deu-me também uma visão daquilo que na pintura também, ou seja, como interpretar, ou ir a museus ou o que é que seja, a ver obras de arte clássicas, vamos dizer, como interpretar aquilo que lá está e aquilo que era possível fazer num objeto físico. A ilustração é uma coisa que é para ser produzida, é para ser... Tens a sensação de, perante uma obra consagrada, digamos assim, em museu, se ela é ou não é, não digo original, mas se tem ou não tem carga cinética? Sim. Aquela atração, não estou a dizer que seja a atração do abismo, mas a atração para entrar, como eu sinceramente tive, olhando para as obras até que tens expostas aqui, tive duas ou três sensações que são muito, por exemplo, a jangada da Medusa, que é uma leitura muito cinética, não é? Digamos que há ali um sépia que não é o do original, não é? E é uma leitura muito interessante. A mim remete muito para ser, por exemplo, uma reprodução que podia ser até em madeira, em escultura. Certo. E, de certa maneira, há ali um certo humor até, da maneira como se aborda, não é? Neste caso, isto também... Ou mudar a hora, que digamos, que a cena certo. foi captada. Mas isto, ou seja, o que está aqui até é um trabalho que eu propus aos meus alunos, é uma coisa realizada pelos meus alunos, que é uma reprodução então da jangada da Medusa, mas o que está aqui é o que se chama o underpainting, é o grisalho, ou seja, quando estamos a fazer usando técnicas clássicas, e isto perante o grisalho é uma técnica que já vem desde antes da pintura a óleo, vem desde a pintura medieval de ícones e etc. E servia acaba por ser quase como as fundações de um edifício, ou a estrutura do edifício. Põe-se o desenho, põe-se a sombra e a luz, e depois é feita a pintura com cor por cima disto. Exatamente, só não existe a cor ainda, não é? Digamos. Exatamente, isto é o início do trabalho, acaba por ser isto. Isto usando estas técnicas, mas pronto, isto é o tipo de coisas que realmente nesses vídeos apareceram e que eu nunca tinha ouvido falar disso, mesmo nas Belas Artes não era propriamente, hoje em dia já é, mas na altura não era propriamente era uma prática, pronto, em desuso, uma prática académica que nem sequer era muito bem vista, mas para mim, para dar essa carga, ou seja, esse efeito, pronto, o efeito da luz, da profundidade, que pode ser visto, ou que só pode ser visto na presença da obra de arte. No estudo, é um estudo quase sobre a... Pronto, é uma parte técnica realmente que permite depois que exista uma estrutura, todas as outras camadas que vêm a seguir, quando nós estamos na presença de um quadro ao vivo, e isto é a diferença, se calhar, entre essa parte da ilustração, que é uma coisa que tecnicamente pode ser feita de qualquer maneira, depois vai ser fotografado e impresso. Na pintura... O esboço, o desenho, não é? Nessa fase... Pronto, isso é uma coisa, não é? Não, mas eu digo mesmo como obra acabada, no que toca a ilustração, é uma coisa que é para ser reproduzido, que é para ser fotografado e reproduzido. A pintura, como pensavam os artistas todos até chegar ao século XX, em que já temos então realmente fotografia para representar as coisas, depois mais tarde a cores e tudo. Eles pensavam aquilo como um objeto em si, o objeto só podia ser visto ao vivo, não podia ser reproduzido de outra maneira. A luz atravessa as camadas e cria uma série de efeitos ópticos que dá realmente uma carga de presença que só pode ser presenciado mesmo ao vivo, ou seja, o trabalho técnico que eu ponho nos meus trabalhos tem de ser visto ao vivo, mesmo que eu tire uma foto de muito boa resolução, é diferente de ver o trabalho ao vivo, e acho que isso foi a grande mudança no meu trabalho. Do ponto de vista, a iluminação, não é? A aproximação que ela é feita. Mas aqui, felizmente, é feita com espaço. Sim, aqui tem espaço para fazer, e pronto, tendo espaço dá para fazer coisas grandes também, que era uma coisa que me impressionou muito nessa altura, quando ainda estava nos primeiros anos das Belas Artes. Fui fazer uns interrails assim pela Europa, a ver museus e etc. E isso teve um impacto muito grande, ver
obras dos grandes mestres, com vê-las ao vivo, formatos enormes. Depois, quando vim para as Belas Artes, quando voltei, mesmo nas Belas Artes, queria fazer também coisas grandes que tinham esse impacto mais dramático, se calhar. E Nessa também visual. fase, nessas visitas, o que mais me impressionou, pessoalmente, eram as chamadas anamorfoses, em que eles fazem estudos lá está, de um ponto de percepção do quadro, vê-se quase como uma abstração, não é? E depois focando, é Sim, quase como se estando houvesse num ali uma ponto lente, específico, não é? existe ali um... Que eu acho que é o princípio da abstração, porque a partir dali, às vezes é só uma mancha, mas perante o ponto de vista, não é? Que era muito estudado, não é? A anamorfose era muito estudada, à distância, a luz, a incidência, e se via pormenores hiperrealistas, é fantástico. Sim, havia brincadeiras que eles faziam. Pronto, é isso. No que toca à pintura, quem for ver aí muitos museus percebe que realmente muita coisa se fez. Exatamente. Existe muita, todas as coisas, mesmo até a pintura abstrata. Eu cheguei a ver num mosteiro quinhentista em Itália, padrões decorativos. Pela repetição, não é? Não, coisas que são pólocos autênticos, sim, ou seja, sim, que foi feito de forma para criar um padrão decorativo para já na altura acho que era um corredor, assim uma coisa, mas era praticamente, ou seja, pólocos, tinta atirada, um dripping que foi feito assim de forma estética, no entanto completamente abstrata. Exatamente. E no que toca a efeitos de ótica, eram coisas que, tudo isso eram coisas, na altura eles não tinham outra forma, não havia cinema, não havia fotografia, não havia outras coisas, ou seja, o entretenimento visual exatamente. era levado a outro extremo. Não é? E a maneira de realmente trabalhar isso ao longo do tempo, todas as formas possíveis. E esse tipo de coisas, ou seja, um quadro que vai estar naquele ângulo, se estivermos deste ponto de vista, conseguimos ver alguma coisa, se estivermos noutro ponto de vista já não conseguimos ver. Isso era o tipo de... Pronto, é isso, todas essas coisas, o trompe-l'œil, criar esses efeitos de ilusão. O próprio retrato, creio que havia retratados que mostravam o seu desagrado porque a pessoa faz uma ideia de si e na altura quando era muito fotografado, e creio que muitos ficavam muito desiludidos com a maneira como o artista... Pois devia ser, exatamente. Sim, ainda hoje acontece às vezes. Favorecidos, digamos assim. Não, volta e meia ainda me acontece receber uma encomenda qualquer de um retrato, mas pedirem-me para fazer ponha mais novo, o que é que seja. Uma correção, não é? Sim, que arranjar uma fotografia mais nova, se for o caso, se for ao vivo, aí é uma abstração que realmente, ou seja, já vai para a imaginação, vai sempre ficar uma coisa mais fantasiosa. Dá para fazer, claro que dá, a pessoa pode... Está no limite da caricatura às vezes, não é? Pronto, o que é que acontece? Se uma pessoa realmente fizer isso, normalmente, pronto, nesse tipo de coisa eu não faço esse tipo de trabalho, assim, de rejuvenescimento, mas volta e meia surgem essas situações e quando isso acontece, realmente, se houver essa coisa, normalmente fica, às vezes, coisas assim um bocado estranhas, assim, um ar mais plástico, ou seja, não vamos dar... É difícil se nos apresentarem realmente uma foto de alguém com 80 anos, passar-lhe para os 50, não é? É uma coisa que realmente não é fácil nesse sentido, a não ser que uma pessoa conheça muito bem a pessoa, que tenha uma série de referências para aquilo que lá está. É um pouco, eu creio que no retratismo há um pouco o Dorian Gray, não é? Quer dizer, a pessoa quer se fixar no ideal, no que julga ser o ideal da sua pujança estética, não é? Pois, para depois preservar aquilo, ou seja, isso também é daquelas coisas... coisas... se acha que é entusiasmante, até se calhar por circunstâncias de vida. Uma pequena escola, não é? Sim, pronto, ou seja, nas Belas Artes eu fiz realmente esse percurso
Pronto, desenvolvi lá um bocado aquilo que eram as minhas bases técnicas. Depois disso, quando saí das Belas Artes, fiz logo umas exposições e um dos espaços onde expus, até na exposição de finalistas do meu ano, depois convidou-me a dar um workshop, inicialmente lá, primeiro foi de pintura de figura humana, depois, se não me engano, também de desenho de figura humana, de técnicas dos velhos mestres, que foi aquilo que, de certa forma, fiz muita coisa, diferentes estilos e etc, também de ilustração e tudo isso, gravura e uma série de coisas. E esta o que é que dá mais? É uma questão de intimidade com as pessoas, proximidade com o outro mundo? Aqui realmente depois tendo essa oportunidade, ou seja, começando tanto a produzir o meu trabalho, mas começando também a dar uns workshops e assim, depois quando vim para aqui realmente tendo a oportunidade e o espaço para começar a dar isso de forma mais organizada, ou seja, ter aulas regulares e sessões de modelo, por exemplo, desenho com modelo, comecei realmente a desenvolver isso e, para todos os efeitos, acaba por ser um bocado como acaba por ser o estilo de vida desse pintor ou artista clássico que tem o seu ateliê, faz encomendas de retratos disto e daquilo, faz os seus trabalhos e tem alunos em que ensina a sua técnica ou transmite os seus conhecimentos e nesse sentido foi um bocado aquilo que foi crescendo naturalmente aqui no espaço. E com isto também já aprendi muito com os alunos, ou seja, tenho alunos que me acompanham desde essa altura, entretanto já passou por aqui muita gente, e como cada um tem o seu projeto, a sua visão, aquilo que quer fazer, desenvolver a nível artístico, aquilo que quer aprender, tudo isso são desafios também para mim, muitas das vezes ao fazer, embora eu consiga interpretar o processo e a técnica de um artista específico no seu tempo, ao fazer essa reprodução e ao ensinar um aluno a fazer isso, de certa forma estou também eu a explorar essa parte e a perceber também como é que essas coisas foram feitas e isso, portanto, falo, às vezes já fizemos aqui trabalhos renascentistas, outros do século XX, até reproduções de artistas contemporâneos, e tudo isso é uma exploração técnica, realmente uma aprendizagem técnica muito rica que também vem dos meus alunos. O epíteto africano vem de onde? O africano é nome de família, vem da família do lado da minha mãe. Sim. E foi a família, como muitos portugueses, não é, que emigraram no início do século XX para as colónias em África. No caso da minha família foi para Moçambique e, ou seja, isto um trisavô materno foi o primeiro a ir para lá, na altura a ser condutor de caminhos de ferro, e o filho dele foi o primeiro da família a nascer em África, deu-lhe o nome africano. Sim. Que depois foi passando exato, às outras gerações. Às outras gerações, exatamente. A minha irmã também é atriz, também é Joana Africano. No caso dela, se calhar é menos... levanta menos questões acerca de onde é que veio o nome, porque... Pronto. Mas no meu caso é comum acharem que é uma alcunha ou algum apelido ou nome artístico, uma coisa sim, assim, sim. Mas sim, é o meu nome. As Belas Artes é uma academia contemporânea que está mais direcionada até... Aliás, agora está mais abrangente o leque, mas no meu tempo estava mais direcionado para a arte contemporânea, que tem linguagens próprias. Então, não tive... Esse estudo que eu fiz foi um bocado mais pessoal e ali achei que seria bom ter realmente ir a uma academia de realismo. Aí sim eles fazem... trabalham com modelo a tempo inteiro e o objetivo é, saem de lá todos os anos pessoas que fazem realmente autênticas fotografias e é um trabalho muito direcionado para a representação daquilo que estão a ver, que era uma coisa que eu
na maioria do meu tempo, não foi o que eu fiz. Fiz muito mais trabalho de imaginação, de fazer aquilo que eu idealizava. Do que a observação. Do que a representação da Lá observação. está menos anatómico, não é? Menos realista, quer dizer, era o realismo, ou seja, a representação realista era feita na mesma, mas apenas de informação que estava, ou seja, de imagens que estavam na minha cabeça e não propriamente da representação daquilo que estava a ver. E nesse sentido, em Florença, realmente tive uma aprendizagem mais, pronto, algumas técnicas que eram mais direcionadas para a representação daquilo que estava a ver, quer seja modelo, quer seja outra coisa qualquer. E isso, pronto, foi mais uma ferramenta, ou seja, tudo isso são ferramentas que uma pessoa depois vai utilizando, porque o meu trabalho é muito... Eu ainda hoje faço ilustração, faço essas coisas todas e, pronto, tudo isso é um trabalho... Todas as ferramentas que tínhamos vai ser sempre uma coisa que para surgir alguma oportunidade para utilizar. E finalmente, como é que vês esses saltos futuros? Como te vês, digamos, a envelhecer no bom sentido? Isso é um bocado difícil de prever, não é? Ou seja, é assim, eu tenho feito, é um bocado, esse percurso acaba por ter sido esse percurso que eu comecei com interesse na ilustração, passei para a pintura, mas continuei na mesma a fazer ilustração, continuei a fazer uma série, até pintura digital, todo tipo de coisas, ou seja, interessa-me fazer tudo o que seja realmente uma atividade criativa. Até agora até estou a fazer umas experiências com a escultura e etc, porque também me ajuda também na pintura isto para utilizar em algumas situações. Em pintura às vezes também acaba por ser tudo, pronto, é mais uma ferramenta criativa. Modular, não é? E por isso, e mesmo a nível de tema e estética, é uma coisa que eu não tenho propriamente uma linguagem, isso é daquelas coisas que a nível de mercado acaba por ser um bocado... Pronto, já foi várias vezes apontado e já várias vezes os galeristas me disseram agora tens de fazer uma série todas deste género. Sim. E para mim, pronto... Porque, digamos, a pertença à clientela exige uma certa constância, não é? De género. O mercado da arte exige que uma pessoa tenha um trabalho que seja identificado. No entanto, as aulas, o facto de eu ter aulas, de eu dar aulas, permitiu-me de certa forma, isso também foi uma coisa que eu também fui trabalhando. Às expressões. Exatamente, ou seja, permite-me realmente que, pronto, a sustentabilidade vem das minhas aulas e depois no meu trabalho pessoal eu posso variar muito dentro daquilo que me vai surgindo ou que me vai interessando. E onde gostas mais de ver as peças, digamos? Onde gosto mais de ver as peças? Sim, as tuas. Depende da peça que casas particulares ou em sítios mais institucionais. Assim, eu devo dizer, assim, claro, porque elas assim, são grandes, não é? São grandes, exato. Ou seja, eu tenho muitas coisas, peças maiores, até algumas foram adquiridas por privados, por instituições. Não tenho assim trabalhos em instituições que eu me lembre, quer dizer, podem ter sido adquiridos por instituições, mas se não me engano acho que não estão assim em espaços públicos propriamente. No que toca a clientes privados que me compraram trabalhos, alguns deles até grandes, para mim, é assim, como são sempre trabalhos, a maior parte do trabalho é um trabalho muito pessoal, porque tenho interesse em fazer aquilo, como eu estava a dizer, ou seja, não é propriamente uma coisa que eu faça uma série deles e depois ponha na galeria, assim, desinteressadamente. A maior parte deles, ou muitos deles, demoraram vários meses a fazer, era uma ideia que eu tinha, que queria materializar, e estando materializada, depois, ok, eu fico satisfeito com o trabalho, depois se alguém o compra, vai para a casa dele, nunca mais o vejo. Não, eu estava a pensar se contemplaste já, por exemplo, aquela arte do fresco, não é? Pintar diretamente sobre matérias, sobre a parede.
Tetos. Assim, nunca fiz o fresco. O fresco é uma técnica específica, realmente, em que se tem de ser pintado sobre o estuque fresco. Exato, sobre estuque. Que ele tecnicamente existe é aqui, uma não coisa. Pois, não, é uma coisa que realmente tecnicamente É é outra. muito trabalhoso. É uma coisa é uma técnica que dura séculos, milénios até. E uma temos vida, alguns não é? frescos, não é? Neste caso, várias vidas. Uma série de vidas, muito mais do que uma vida, se for preservado, mas realmente nunca fiz, sei como é que se faz em teoria, nunca fiz o fresco, já pintei em paredes, sim, mas aí a usar técnicas mistas, normalmente o acrílico, o spray, já fiz grafite na minha juventude. Também. Ou seja, essas coisas todas, às vezes também surgiam encomendas de fazer uma intervenção qualquer num espaço. E aí, claro, ia fazer mais isso. Agora, na pintura em si, a pintura é uma coisa construída, não é, ou seja, não sei se era bem aquilo que estavas a perguntar, mas, ou seja, embora o trabalho que eu tenha seja um trabalho que, quando olhamos para ele, realmente parece uma coisa detalhada, muito de precisão e etc., na verdade, isso é uma coisa que vem de várias camadas, é um processo de camadas, que é feito, ou seja, cada uma dessas camadas é feita relativamente rápido. Não faço a coisa propriamente com... Ele aguenta o recuo, precisamente. Não Tem de ser, se for uma coisa, principalmente se for uma coisa grande, não é? Sim. Tem de ser vista com algum afastamento. Mas isto aqui, por exemplo, foi feito nas Belas Artes, que é a tela maior, são 3 telas, e a nível de pintura em tela foi a coisa maior que eu fiz. Realmente tinha o espaço e tempo para fazer isso quando estava lá, e queria também treinar esta técnica específica, que era a técnica veneziana, que foi desenvolvida a técnica veneziana, ou seja, foi desenvolvida em Veneza por pintores venezianos, ali no período entre o Renascimento e o Barroco, porque realmente Veneza, nesse período, era ali o centro aqui da Europa, chegava à Rota da Seda. Aliás, antes dos portugueses darem ali a volta, Veneza era o sítio de onde chegava a mercadoria da Rota da Seda, e depois era distribuído para o resto da Europa. Era um sítio com muito civilizacional, não é? Judaico, oriental. Sim, exatamente. Tudo, todo um cruzamento de culturas e muito dinheiro, e faziam muito obras, pinturas gigantes. Eu quando fui lá nessa altura, quando estava nas Belas Artes da primeira vez, estive lá uma série de dias, fui lá uma série de vezes depois. Aqueles palácios enormes, e pintavam, era a maior, a nível de escala de pintura, tem telas gigantescas, é a maior escala, as maiores escalas que já se fizeram. Em termos de projeção, cinematograficamente, podemos dizer que era o sítio mais hollywoodesco que eu tenho. Exatamente. E aquilo impressionou-me muito, porque realmente era uma imersão enorme. E eles desenvolveram esta técnica para pintar esses grandes formatos num espaço relativamente curto de tempo. E então eu, quando vim de lá com essas coisas na cabeça, primeiro também eu fiz um juízo final, que também era uma coisa que era muito representada lá, então quis fazer uma versão minha, uma versão moderna de um juízo final, mas utilizando essa técnica, ou seja, foi também uma coisa que foi um bocado um desafio técnico para mim. Ok, vou utilizar isto para fazer um espaço relativamente curto de tempo, neste caso foi 6 meses de execução. A dúvida das 3 personagens decisórias seria a visita de Dante, mas depois não me pareceu. Não, também já fiz esse tema, já fiz a Divina Comédia, alguns temas da Divina Comédia, mas até em gravura. As esferas, não é? Sim, são temas clássicos que realmente interessaram-me sempre muito, quer dizer, interessa-me muita coisa, na verdade, mas sim, neste período eu estava mais direcionado para esses temas. Não é? Sim, exato. Isto é o Apocalipse, o livro do Apocalipse, é uma descrição, acaba por ser quase uma descrição ilustrativa daquilo que está lá escrito, de uma passagem específica, que é assim, o culminar da ação daquela narrativa. Mas pronto, foi isso, foi um desafio que eu quis fazer. Mas como este, cá está, tanto a nível de tema, a nível estético,
A nível técnico, eu vou variando muito e gosto de variar. Agora não sei, no futuro realmente, espero poder continuar a fazer isso e mais e melhor com alguma sorte. Esperemos que sim, É por aí, só é podemos por aí. desejá-lo.